Estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante, principalmente relevante no momento atual em que a gente passa, né? Que todos fazem suas previsões, todos fazem, muita gente fazendo análise, muitas perguntas e incertezas no ar. Então, parabenizo a todos vocês pela iniciativa de organizar um evento com essa temática, que com certeza vai atribuir aí um conhecimento extra, né, às nossas vidas. E o Breno já me apresentou, né? Eu sou o professor Bruno Nobre. Há algum tempo eu já ensino, então, passei por algumas faculdades, universidades. Hoje eu estou na Faculdade CISM e no Instituto de Educação Portal aqui em Morada Nova. E hoje a temática, né, a temática que eu escolhi para esse evento é abordar as habilidades e competências nesse cenário pós-pandemia, né? A gente sabe que nós estamos já desde então enfrentando diversas dificuldades. Antes, tanto o mercado consumidor como o mercado de trabalho não estavam tão bem assim. Com a situação da pandemia, a gente vê essa situação se agravando em alguns fatores que eu vou discutir com vocês durante a palestra. E eu vou trazer algumas competências que não são novas competências, mas que, diante desse cenário, elas se tornam bem importantes, né? Elas começam a ser mais cobradas, digamos assim, pelas organizações que estão vivenciando esse cenário. Ok? Eu espero que todos estejam me ouvindo bem o áudio. Se tiver algum problema, vocês, por favor, informem. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu preparei o material para exibição. Ok? Então, pessoal, como eu disse, nosso tema principal são habilidades e competências nesse cenário, né? Cenário pós-pandemia. Meu nome é Bruno Nobre e sejam bem-vindos. Então, eu já fiz alguns agradecimentos, né? Principalmente ao Bruno e à Carol, foram quem eu tive um contato imediato, e espero que eu possa estar, durante essa palestra, trazendo algum conhecimento novo, agregando algum valor na vida de vocês, ou mesmo fazendo com que vocês possam observar o cenário atual com outros olhos, né? Trazendo uma visão diferenciada. Então, eu espero que realmente, ao final, a gente possa ter cumprido o nosso objetivo. E falando de objetivo, né? Eu tenho uma estrutura aqui para cumprir esse objetivo. Então, eu vou trabalhar com vocês, primeiro, alguns conceitos iniciais sobre o que é cenário pós-pandemia, o que são habilidades, o que são competências, o que é esse cenário econômico mundial, em que situação e patamar estamos, e o nosso cenário econômico brasileiro, porque é muito importante falar sobre o cenário econômico brasileiro, porque o mercado de trabalho ele depende muito de como anda a economia, já que são os consumidores, o combustível do nosso sistema econômico. Então, se a gente tem algum problema no sistema econômico, seja com o PIB, por exemplo, ou com a taxa de desempregados, isso afeta diretamente o mercado de trabalho e, consequentemente, a vida de todos os brasileiros. Então, eu vou trazer um pouco do cenário econômico, depois eu vou falar como o mercado de trabalho está nesse momento e, por fim, trazer algumas das habilidades e competências que eu vou debater com vocês, a fim de contribuir, né, mais para que a gente possa estar sendo ainda competitivo num mercado que se torna um pouco mais complicado nesse período. Vou abrir no final também para perguntas, então vocês fiquem à vontade. Não sei nem se pode, mas eu conversei com o Breno, acho que ao final a gente pode reservar alguns minutos para algumas perguntas ou dúvidas que possam surgir, e aí vocês ficam à vontade.
Então, vamos lá. O primeiro conceito é sobre cenário, né? O cenário, o que é cenário? O cenário, ele é o ambiente que nos rodeia, né? É a circunstância atual do ambiente em que se encontra. Cenário também tem uma perspectiva de futuro, né? Quando eu digo em que cenário nós estamos, vamos estar daqui a 1 ano, 2 anos, então você começa a imaginar todo o ambiente em que nós estamos inseridos, seja um ambiente econômico, social, cultural e assim por diante. Então, esse é o conceito de cenário. E esse cenário, ele se transforma muito ao longo do tempo, ele tem uma certa variação, porque é afetado por diversos fatores, sejam fatores legais, fatores ambientais, culturais. Então, tudo modifica o cenário e muda a circunstância que nós encontramos a todo momento. E esse é um resultado do processo de globalização que a gente já vive há muito tempo. Então, quanto mais o tempo passa, esse cenário se transforma em uma velocidade cada vez maior. Esse cenário em que vivemos agora é um cenário em construção. A gente não pode achar que temos alguma certeza sobre em que patamar estamos, ou vamos estar daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Há uma margem de incerteza muito grande, mas a gente pode, através da própria história, imaginar, né, e tentar se resguardar contra o que pode aparecer nessa pandemia ou após esse fim. Então, temos um conceito muito importante também, que é bom a gente entender, que são a diferença, né, entre habilidades e competências. Existe aí um ponto em que eu posso dizer que a habilidade ela é mais específica e a competência ela é mais abrangente. Podemos afirmar que a habilidade é uma das 3 qualidades da competência. A competência é como se fosse um conjunto de habilidades, né? É um conceito mais amplo, mais subjetivo. E as habilidades ela tem a ver, né, com uma questão mais técnica específica. Então, imaginem a habilidade como sendo uma das 3 qualidades da competência. Sendo assim, a competência ela abrange a qualidade, ela é um conceito mais amplo. As outras 2, né, são o conhecimento e a atitude. Quem é da área da administração, da gestão, entende bem, lembra do chá, né, que são os conhecimento, habilidades e atitudes. Então, isso aí constrói o conceito do que é competência. Temos também, né, uma coisa bem interessante, que é assim, ter habilidade não significa ser competente. Eu posso ser muito hábil em algo e não ter competência para fazer com que aquilo venha efetivamente acontecer. Eu posso ser um excelente, pensando aqui num jogador, né, sempre um jogador, um excelente batedor de falta, mas quando eu estou em grupo, aquilo pode não se efetivar, eu posso não conseguir alcançar o objetivo, eu posso não conseguir trabalhar em equipe junto com aquele grupo. Então, ter habilidade não significa que eu sou competente, porque competência é justamente a capacidade de pegar esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes e colocar, né, e dar eficiência e eficácia em todos os 3, para que você consiga efetivamente realizar, né, conseguir alcançar um objetivo. Então, competência é a capacidade de, com habilidades que você tem, conseguir alcançar um determinado objetivo. Então, nós temos aí, né, cenário, habilidades e competências. Eu espero que tenha ficado claro. Vamos no próximo aqui, slide. 2 tópicos muito importantes é o seguinte: mudança e celeridade. Toda essa pandemia, né, essa circunstância atual, essa crise econômica, alguns dizem também crise política, ela não traz algo novo. Ela não traz circunstâncias jamais vistas antes. Elas apenas dão celeridade a tendências que já aconteciam. Então, nós temos aqui uma velocidade maior nos processos que já vinham, que já estavam em curso.
que são algumas tendências, tipo a educação à distância, o e-commerce, o home office. Então, isso são tendências que já existiam e agora elas ganham um potencial maior, né? Essa crise, ela potencializa e agiliza o processo em que essas tendências vão ser potencializadas no mercado. E quais são, né? O que motiva isso? Se a gente olhar um pouco para a história, a gente pode ver que as guerras, evoluções e as epidemias, elas sempre foram os grandes fatos históricos que impulsionaram, né? Logicamente, são coisas que trazem um prejuízo inquestionável, mas a gente, observando a história, a gente consegue perceber que após as guerras, evoluções e grandes epidemias, a gente vê um salto na humanidade em relação a algumas evoluções. Isso é interessante, porque traz uma perspectiva positiva nossa em relação a essa pandemia, porque muito se escuta em pontos negativos, em dificuldades, logicamente, não tem como, não podemos evitar, mas a gente tem que buscar vislumbrar um cenário também em que venha, no futuro próximo, trazer oportunidades de crescimento, de inovação, entre outras coisas. A exemplo disso, eu posso citar a luta pelos direitos das mulheres, né, na Grã-Bretanha. Após a Primeira Guerra Mundial, elas vêm potencializar e ganhar o direito ao voto. Então, a sociedade, após certos, como foi na Segunda Guerra Mundial também, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também muitas evoluções. Então, há uma perspectiva positiva após isso tudo, diante de todas as mazelas que atualmente a gente vem acompanhando, a gente precisa também ser otimista, mas que não é nada de tão novo assim. Nós temos apenas uma aceleração de processos que já estavam em curso, né? E aí eu dei exemplo de algumas tendências, mas tem outras grandes tendências. E a perspectiva é que, após, né, o fim de tudo isso, essas tendências estejam aí em outro patamar, tanto a nossa vida pessoal como profissional, o mercado de trabalho, a interação com os consumidores, tudo isso vai ser transformado. E o profissional ele vai precisar acompanhar essas mudanças, estar sempre atento a essas tendências, para que ele possa ser competitivo. Eu vou deixar para falar sobre o mercado de trabalho um pouco mais à frente. Aqui eu trago alguns dados para vocês sobre o nosso mercado consumidor. Só lembrando que eu preciso falar do mercado consumidor primeiro, para depois a gente debater um pouco sobre o mercado de trabalho, já que o mercado de trabalho vai depender de como o mercado consumidor está. Então, é o seguinte, no mundo todo a gente vê notícias de que a economia, o mercado, ele está desacelerando, né? Está diminuindo. Então, não é uma peculiaridade só nossa aqui do Brasil. Agora, né, que há pouco tempo, a gente levar em consideração os outros continentes, já estão vivenciando isso há mais tempo do que a gente, mas o mercado ele vem desacelerando em todo o mundo, com algumas pequenas retomadas bem pontuais, mas ainda uma coisa muito incerta. Para traçar um panorama do nosso cenário atual, eu trago aqui algumas informações, e aqui algumas das fontes, né? Por exemplo, o G1 mostra, notícia de hoje, mostra uma queda na arrecadação federal. Olha aí, nós sabemos que a função do setor público, né, resumidamente, para quem gosta um pouco de economia, é a tributação. Ele tributa todas as atividades e devolve para a sociedade esses tributos em formas de serviços nas mais diversas áreas, né? Educação, saúde, segurança, cultura, esporte, e por aí vai. Nós já, né, é de conhecimento de todo brasileiro que há certas deficiências nesse processo de tributação, como a própria corrupção, a pouca eficiência que o governo tem em aplicar os recursos, a sonegação de impostos,
eles são muitos, né, as pedras no caminho para que esses impostos voltem para a população em forma de serviços com qualidade, mas se já estava difícil antes, com toda a arrecadação que o país tinha, agora se torna muito mais complicado ofertar esses serviços para a sociedade com uma arrecadação, né, de 29% menor do que a do último período estudado. Então, o Brasil está arrecadando, o governo federal está arrecadando um quarto, né, a menos, mais de um quarto. A gente pode arredondar para 29, 28 alguma coisa descontado a inflação, mas 29% a menos. Isso aí se estende também, pessoal, para os governos estaduais, eles também estão arrecadando menos, e os governos e as prefeituras, né, a esfera municipal também arrecada menos. Isso se dá por alguns motivos. O primeiro é a pouca movimentação, já que boa parte do comércio está restrita, né? Então, não podendo funcionar ou funcionando de forma parcial, ou com todas as limitações que os decretos estaduais e federais impõem. E isso causa uma movimentação menor no mercado consumidor, sendo assim, a arrecadação também vai ser menor. E o governo também isentou, reduziu taxas de muitos impostos para facilitar, né, uma contrapartida do governo em meio a essa crise. Então, tudo isso contribui para que a arrecadação seja menor. Mas as despesas, elas geralmente continuam praticamente as mesmas. Há uma queda, logicamente, nas despesas, mas há um aumento nas despesas, por exemplo, com saúde e com outras áreas que são importantes nesse momento. Trago aqui também uma informação da BBC, fala que algumas empresas, né, estão fechando realmente as portas, porque porque não são essenciais e não estão conseguindo funcionar da forma remota, com o e-commerce, com o delivery, entre outras coisas, realmente estão perdendo muito na sua receita e tendo dificuldades de funcionar. Nós temos aqui uma notícia do Banco Santander, se pronunciou, trazendo algumas estimativas, muito importantes também para a gente analisar. A última estimativa do Santander para o PIB, que mede a nossa produção interna, é de uma queda de 6,4%. Isso é uma coisa gigantesca. Então, a perspectiva é que a produção do Brasil interna, no Brasil, ela venha diminuir em uma grande quantidade. E isso significa menos empresas produzindo, menos pessoas trabalhando, né, e uma taxa de desemprego maior. Não é à toa que nós temos aqui a taxa de desocupação também, que é uma estimativa do Santander, é de 14,9%. Então, um aumento muito grande na taxa de desocupação. O Banco Central também fez sua estimativa para o PIB, ele prevê também uma queda de 5,12% no PIB, uma queda muito grande, e algumas informações, algumas estimativas, não foi estimativa, né? Esse é um cálculo fechado do IBGE, esse ano, sobre a desocupação, em janeiro, fevereiro e março. E é muito interessante nós observarmos esse período, porque a gente consegue ver um aumento na taxa de desemprego, de 11,2% para 11,6% e depois para 12,2%. Então, o desemprego ele vem aumentando conforme a pandemia ela vem se agravando também, né? Ela cresce, a taxa de desocupação ela cresce junto com, infelizmente, com as taxas de pessoas infectadas, de pessoas que vão morrendo. Então, é um cenário muito complicado e de incerteza, principalmente. O que é que a gente pode concluir analisando esses dados? Olha, primeiro, uma tendência grande de diminuição na produção. As empresas estão fechando, estão produzindo menos. O comércio exterior, a importação e a exportação, elas se tornam também um fator primordial que contribui para isso. Então, está muito difícil, existem muitas restrições para os negócios internacionais. Toda essa incerteza também faz com que investidores estrangeiros, por exemplo, eles
tirem, né, deixem de investir no nosso país, por exemplo. Eles levam dinheiro lá para fora, porque está muito complicado investir num cenário em que há muita incerteza. Eu acredito que seja assim com todo mundo. Quando você não vai investir seu dinheiro em uma coisa que não está estável, que está incerta. Então, a tendência é que a gente perca também investimentos do exterior e todo esse comércio com os outros países, eles acaba sendo prejudicado. Isso contribui também para que a gente diminua a produção interna. Diminuindo a produção interna, nós temos um aumento do desemprego. Não só porque essa produção diminui, mas também pelas próprias medidas que são tomadas, né? Eu não estou dizendo aqui que as medidas são inadequadas, muito pelo contrário, né? Eu acredito muito que o isolamento possa nos ajudar, mas devido ao isolamento, algumas empresas elas não conseguem se adaptar. A receita diminui e aí ela tem dificuldade de pagar os funcionários, de manter principalmente seus custos fixos, se torna muito complexo. O governo tem algumas manifestações em relação a ajudar, né, que são algumas flexibilizações na legislação trabalhista, os próprios auxílios que foram concedidos, é uma maneira de compensar, né, e tentar ajudar o empresário, de certa forma, a manter esses custos para que a gente não possa ter um aumento do desemprego. Mas isso tudo, né, ameniza, não tem como passar por um período desse sem a taxa de desemprego crescer muito. Com a taxa de desemprego crescendo, pessoal, outras mazelas, infelizmente, das sociedades, elas também crescem, né? O desemprego, ele não causa só um problema financeiro na sociedade, mas também atinge aí todas as outras esferas. Nós temos uma mudança no ritmo e no estilo de vida do consumidor. Isso é muito interessante a gente citar, que agora a gente vive num outro ritmo, para alguns mais acelerado, né? Para outros houve aí uma certa lentidão no modo de viver, a intensidade, né, com que algumas pessoas viviam, agora está diferente. O mundo está mais lento para alguns, está mais corrido para outros, o estilo de vida do consumidor muda agora, certas limitações, certos ramos da economia que estavam abertos, agora não estão mais, as pessoas estão mais dentro de casa, estão consumindo mais nas plataformas, né? Estão aderindo mais o home office, por exemplo, o delivery ganha muita força, serviços online, digitais, toda a internet facilita, se torna o mercado principal nesse período, é o mercado online, digital. Então, o estilo de vida do consumidor muda. Fora que a questão econômica, financeira, por estar mais apertado, agora ter poucos recursos, muita gente está desempregado, outros estão ganhando parcialmente, outros estão com salários atrasados. Então, essa questão econômica financeira também influencia muito no estilo de vida do consumidor. Agora, o consumidor ele vai dar preferência para produtos essenciais, né, de comprar realmente os alimentos para casa, acaba deixando algo que podemos julgar aqui como sendo mais supérfluo, né, de segundo plano, enfim, né, todo um conceito, toda uma vida do comportamento, né, relacionado ao consumo é repensada, é reformulada. Isso é bem interessante a gente entender, para que possamos também pensar como o mercado de trabalho vai reagir a esses fatores. E falando sobre o mercado de trabalho, o que, como a gente vê as consequências, né, e vimos um pouco do cenário econômico, principalmente o brasileiro, como o mercado de trabalho reage a esses fatores, né? O que é que acontece? Primeiro, eu tenho uma retração do mercado, porque ele diminui em quantidade de oportunidades de emprego, claro, se tornando menor e mais competitivo. Então, muita gente já falava, o mercado de trabalho está meio taxativo, né? Mas o mercado de trabalho ele é competitivo, o mercado assim, muito se fala, então agora ele se torna muito mais competitivo
já que a quantidade de oportunidades elas são menores. E as oportunidades que surgem, né, elas requerem um conhecimento diferenciado, a gente já falará sobre isso. Então, um mercado menor e mais competitivo. E sobre essas oportunidades, né, surgem oportunidades, principalmente em ramos que estão ligados à questão da tecnologia, e isso exige um conhecimento muito específico da área. Ah, professor, eu nunca tive, né, muito contato com ferramentas tecnológicas, né, então agora passa a ser um critério, né, essencial de sobrevivência. Então, não é questão básica de sobrevivência você dominar as ferramentas tecnológicas digitais que podem auxiliar no nosso trabalho. Então, eu posso citar a vocês que algumas instituições de ensino tiveram muitas dificuldades de manter alguns profissionais por não terem essa familiaridade com algumas ferramentas, ou não quiseram aprender, né? não tinham essa familiaridade e acabaram tendo um grande problema, né? No desempenho. Alguns até deixaram seus trabalhos por essa mudança. Enquanto algumas oportunidades elas deixam de existir, porque o mercado agora está mais restrito, outras oportunidades vão surgindo em outras áreas. E depende muito da criatividade de cada um, né? Diante de um cenário desse de crise, você faz a sua oportunidade, a sua capacidade criativa e de inovação pode também trazer novas ideias para, digamos assim, dar sobrevivência à sua carreira profissional diante de um cenário como esse. Há uma mudança também muito grande na forma de interação no mercado de trabalho. Não é só o mercado consumidor que tem as suas transformações no que diz respeito à interação empresa-consumidor. Então, as interações no mercado de trabalho, elas também sofrem alteração com isso. A exemplo disso, eu posso citar para vocês, e muitas entrevistas vêm acontecendo, né, de forma remota, por videoconferência, né? Coisa que já acontecia antes, como eu disse a vocês, né, não são fatos novos. Quem está antenado aí às tendências sabe, ou até mesmo já participou de uma entrevista de trabalho de forma por videoconferência. Muitos aí já fizeram algumas reuniões, né, por videoconferência, coisa que nem era cogitada antes. Hoje é uma questão, né, essencial de sobrevivência. As empresas é a única ferramenta que elas têm para interagir, para conversar. Então, o mercado de trabalho muda a forma de interação e após essa pandemia, né, quando tu tiver a gente não vai retornar 100% como era antes, né, as interações no mercado de trabalho. Muito do que está sendo feito hoje vai ficar, né, de vez, vai ficar de vez. Por exemplo, muitas empresas estão deixando, né, de atuar de forma física, estão partindo somente para empresa digital, ali para o e-commerce, trabalhando online. Então, são essas mudanças, né, que a exigir da gente também um pouco de adaptação. O mercado de consumidores sempre responde às variáveis do mercado. O mercado de trabalho sempre responde às variáveis do mercado consumidor, e é interessante que nós, como profissionais, estejamos sempre atentos a esses fatores. Então, eu preciso saber de economia, eu preciso saber de questões relacionadas a isso. Infelizmente, a gente tem que estar absorvendo o máximo de conhecimento possível, buscando melhoria e inovação sempre, para que você não fique para trás diante disso tudo. E aqui eu trago, discutir agora algumas habilidades e competências. Eu tenho aqui 7 que eu selecionei, que eu achei bem importante, e estudando outros professores e outros autores, e pesquisando também alguns artigos, principalmente bem atuais, né, que pudessem falar sobre isso. Eu selecionei essas, e pode ter outras aí, com certeza. Não vai depender muito do ramo de negócio, do setor econômico em que você está inserido, ou busca se inserir. Essas pode variar um pouco, certo? Então, o que é que acontece? Ainda assim, a criatividade e a inovação, principalmente nesse tempo atual, nesse cenário, é algo extremamente importante, é essencial.
há muito tempo as empresas já estão cansadas, né? Elas já não querem, já está batido essa questão da criatividade, da inovação. Elas não querem pessoas que venham lá para sua organização apenas a repetir o que já vem sendo feito. Pessoas padronizadas, que ligam o piloto automático e repetem apenas o comportamento que já havia sendo feito. Então, as empresas, elas querem, por mais que elas não digam, né? Algumas não digam a você, mas elas esperam criatividade e inovação. E a criatividade e a inovação, ela tem como base o conhecimento. O conhecimento, ele dá base para que você seja criativo e seja inovador. Então, o primeiro passo é correr atrás do conhecimento, principalmente na área que você quer atuar, para que possa, sim, surgir ideias e você possa trazer inovação para o trabalho. A inovação ela é o grande diferencial e é o potencial principal que as organizações buscam, já que um mercado é tão competitivo que fica difícil você escolher entre a empresa A e a empresa B. O que é que vai decidir a escolha? Os preços são parecidos, né? A qualidade são parecidas, então são fatores mínimos que vão definir na decisão final do consumidor. E a criatividade e a inovação, elas têm um valor dado atualmente. A exemplo disso, eu posso citar a Google. A empresa Google, ela vale o dobro da Coca-Cola. Por muito tempo, a marca mais valiosa do mundo foi a Coca-Cola. E hoje, a Google ela vale o dobro da Coca-Cola. Ela passou na frente da Coca-Cola, uma empresa que tem uma estrutura de pessoal e uma estrutura física bem menor do que a Coca-Cola. Por que ela vale o dobro da Coca-Cola Google? Porque ela é construída, a sua base é o quê? Conhecimento e inovação. Então, o que sustenta hoje, o que dá potencialidade, o que agrega mais valor é o conhecimento, a criatividade e a inovação. E isso passa a ser exigido cada vez mais, né, em tempos em que não confundo, né, aquela criatividade como um quebra-galho, uma gambiarra. Não é ser criativo, é pensar de forma inteligente, buscando eficiência e eficácia no que você está fazendo. Isso é ter criatividade e ser inovador. Um outro aspecto super importante é a resiliência. Então, nós vivemos em um mundo agora, né, uma situação muito complicada, em que todos precisam ter uma capacidade de resistir, de suportar, de superar, com todo o otimismo que o próprio conceito da resiliência emprega, né? Então, é interessante que, diante de certas circunstâncias difíceis, de crises que cada um vai vivenciar, seja na vida pessoal ou seja no seu trabalho, você possa ter essa capacidade de conseguir superar, de se levantar, de seguir em frente diante de um cenário tão terrível como é o atual, ainda pensarmos em competências, em habilidades, em se destacar no mercado. Então, fica muito difícil estar pensando, né, enquanto você se preocupa com a saúde sua e de seus familiares, enfim, você ainda tem que trabalhar essas questões. E vem muito do fator comportamental, né? Muitas pesquisas dizem, por exemplo, que pessoas são contratadas por critérios técnicos e são demitidas por critérios comportamentais. Então, não adianta você ter o conhecimento técnico se você não tem a capacidade humana, né? O comportamento, a capacidade de lidar com os conflitos, com as frustrações, com os relacionamentos, com as relações interpessoais e todos os problemas que isso possa gerar. Então, a resiliência ela passa a ser também uma das habilidades e competências muito importantes, né? Traz também, junto a esse conceito, um pensamento de equilíbrio emocional, inteligência emocional, que são conceitos que vocês também já conhecem bem. Terceiro item, né? Capacidade de adaptação. Muita gente fala flexibilidade e às vezes usa como sinônimo. Eu não gosto muito de usar a capacidade de adaptação,
como sinônimo de flexibilidade, porque parece, né, que o flexível é aquele que faz de tudo, né? A pessoa flexível é aquele que de tudo faz um pouco. E eu não gosto muito dessa ideia, né? Eu prefiro a capacidade de adaptação, então, se adaptar bem às circunstâncias atuais. Então, o cenário atual é esse. Então, o que fazer para se adaptar? Tem pessoas que não vão resistir, vão impor barreiras às mudanças. É muito mais cômodo eu continuar na circunstância atual, porque eu já conheço, porque já é um fato batido para mim, eu não vou ter dificuldade. As pessoas não gostam de se colocar em situações difíceis, de dificuldade. Elas fogem normalmente dos problemas e das crises, mas é justamente essa circunstância de crise, de dificuldade que faz com que você evolua. Você revê aquela situação onde você errou, onde foi difícil, e com certeza daquilo você tem um aprendizado final que vai contribuir para a tua evolução. Então, a capacidade de observar o cenário e se adaptar a ele, se moldar àquelas circunstâncias, porque as organizações, elas pouco influenciam o ambiente e muito são influenciadas por ele. Então, tudo afeta uma organização. Surge uma lei nova, um decreto foi estabelecido, o que é que a empresa pode fazer? Nada. Ela tem que se adaptar à questão legal. O meio ambiente tem suas mudanças e a gente precisa se adaptar a ela. Então, aspectos culturais, aspectos tecnológicos, então existem os aspectos econômicos. Então, todos esses fatores ambientais externos, eles vêm o quê? Influenciar as organizações a mudarem. E aquelas que não se adaptam, infelizmente, não resistem ao mercado. Isso também é válido para os profissionais, né? Aqueles que não se adaptam bem a essas mudanças, ao novo uso das ferramentas tecnológicas. Nós, professores, estamos passando por um processo de mudança muito grande, principalmente aqueles que não tinham contato ainda com a educação à distância, estão tendo certa dificuldade de se adaptar a essas novas ferramentas, coisas que já é do uso, né, dos mais jovens, eles já são bem mais hábeis com o manuseio dessas ferramentas, né? Então, é assim mais ou menos que a vida funciona. O quarto item, né, fala sobre liderança. Então, a liderança sempre é um conceito buscado em todo momento. Não é de hoje que a gente bate nesse... Né, muito se discutiu, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente começa a conversar mais nesse período sobre aspectos comportamentais, e aí o tema liderança vem forte, e hoje ainda se torna uma das grandes capacidades. Ter liderança é saber agir, ter as atitudes, todas aquelas competências e habilidades que o próprio conceito do líder já impõe. As pessoas precisam, nesse momento, mesmo sem um contato físico, ter a liderança de organizar, de disciplinar, de tomar frente, de ser empreendedor, de ter a capacidade de motivar, né, de estimular os outros, na verdade, a motivação, para que as empresas possam, mesmo trabalhando de uma forma diferente, ainda continuarem sendo uma equipe, né, e todo aquele espírito de equipe possa estar vivo ainda dentro das organizações. É necessário a gente repensar, né, no comportamento desse líder atual, como ele tem que ser agora com as distâncias, com o uso da ferramenta, né? Eu entro justamente nesse item 5, que, se eu não me engano, era Peter Drucker que dizia, um autor da administração, que a comunicação é um pilar, né? Um pilar da organização. Olha, se a comunicação é um pilar da organização, então ela sustenta. Olha a importância da comunicação. A Alemanha, ela perdeu a guerra pela comunicação, por interceptação da comunicação. Então, a comunicação continua sendo, primeiro, a ferramenta do líder, aí eu volto para o item 4, né? A ferramenta do líder é a maneira com que ele tem de liderar, de trabalhar, né, a equipe e conduzi-la aos objetivos, e a comunicação, ela também não é só com os colaboradores, é a comunicação com todos os envolvidos, seja com o consumidor final, com os parceiros, e assim por diante.
Sendo assim, a comunicação ela é um fator estratégico. A comunicação ela é estratégica, porque ela pode levar a você desenvolver uma competência e ser mais competitivo, né? Você pode te levar a ter um diferencial. Muitas pessoas, né, relatam ter problemas com comunicação. Todos nós de alguma forma, temos uma certa deficiência na comunicação, tem a linguagem, a forma, e existem muitos aspectos a serem trabalhados. Eu sempre tento, né, nas aulas, trazer à tona essa importância da comunicação para o profissional, e hoje se torna essencial, já que é um dos únicos meios para que a gente possa estar resolvendo e discutindo alguns problemas atuais. Então, a comunicação ela é um fator primordial, precisamos trabalhar muito em cima disso. Tem pessoas que, por exemplo, têm vergonha de aparecer na frente de uma câmera, têm dificuldade de falar em público, não consegue expressar bem suas ideias. Isso aí acaba sendo uma pedra muito grande no mercado de trabalho, principalmente hoje ainda, que você precisa ligar uma câmera para fazer uma videoconferência, uma entrevista, uma reunião. Então, é interessante que a gente possa dar muita atenção a esse item. Eu tenho aqui o item 6, que fala da capacidade de resolver problemas, né? Toda vida que eu falo assim, capacidade, vocês vão lembrando das competências. Porque para resolver problemas, né, eu preciso de muitas habilidades e a capacidade de juntar todas elas para resolver esse problema. Eu gosto de dizer que a capacidade de resolver problemas é o jogo de cintura em situações, né, problemáticas, difíceis, e você precisa buscar uma saída. Desde pequeno a gente é ensinado, a nossa educação, na verdade, né, ela é muito mecânica. Treinados, ensinados a responder a alternativa certa, a marcar a alternativa certa. Nós somos treinados para a prova, para a avaliação, para o Enem, para o vestibular, para o concurso público, né? E aí fica muito amarrado essa metodologia, não colocam, né, eles não colocam os alunos de frente com problemas, com situações problemáticas. E aí eu crio pessoas sem essa capacidade de ter esse jogo de cintura, de diante de situações problemas, conseguir ter uma análise, uma visão da situação e chegar a uma solução. As empresas estão repletas de problemas. Eles têm problemas que até mesmo eles não sabem que têm. E aí espera-se de um profissional que ele possa enxergar bem esses problemas e desenvolver soluções para cada uma delas. Então, é um item importante, né? As empresas querem, se elas não tivessem problemas, não precisavam da gente. Então, elas querem porque justamente elas têm muitos problemas a serem resolvidos. Então, a capacidade de resolver problemas. E aí, como é que eu adquiro essa capacidade? É lendo? Tem algum livro, uma receita mágica? Não tem. Eu preciso vivenciar experiências que me coloquem de frente a situações como essa, em que eu preciso tomar uma decisão, escolher uma alternativa, né? Ter criatividade para chegar até a resolução desse problema. E, por último, eu trago aqui a responsabilidade social. Quando eu digo responsabilidade social, eu lembro muito das empresas, né? A empresa que tem responsabilidade social, enfim, tal. Mas, olha, veja bem, a empresa é um conjunto de pessoas. Então, as pessoas que precisam ter esse comportamento de responsabilidade social. Por quê, professor? Olha, além das exigências legais que cada ramo de negócio exige, nós temos hoje um consumidor mais consciente, mais preocupado com o meio ambiente. O consumidor, ele escolhe empresas que eles dão preferência a empresas que trabalham com questões sociais ligadas ao meio ambiente ou não, ou a outra questão educacional, com a diminuição da pobreza ou da violência. Enfim, as empresas que trabalham, que têm responsabilidade social, e você consegue perceber que não é simplesmente marketing, as empresas, os consumidores dão preferência. E as empresas, logicamente, vão precisar de pessoas que têm essa consciência, indivíduos que realmente mostram alguma preocupação e estão engajados, de certo modo, em questões de cunho social.
seja ela ligada ao meio ambiente ou todas aquelas áreas que eu já falei, né? Eu digo meio ambiente porque é muito comum a gente ver relacionadas a isso, mas existem outras esferas. E aí o que é que acontece? Pesa muito no currículo pessoas que têm, né, um histórico, que já participaram de ações sociais, principalmente em tempos no qual a gente está vivendo agora, os quais a gente vive, que é um tempo em que nós temos aí muitas perdas, né? Muitas pessoas estão morrendo, a pobreza e a desigualdade social, ela vem aumentando, né? Ela vem crescendo no Brasil com esse aumento do desemprego, e aí muitas coisas são discutidas, atitudes, a gente consegue ver muitas atitudes interessantes por parte das organizações, até mesmo de pessoas físicas, mas quando a gente passar por tudo isso, a valorização que esse tipo de atitude e comportamento vai ter, né, será muito grande. Né? Então, nós precisamos de pessoas mais conscientes, né? Aquela questão da consciência cidadã, pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, com a sociedade, e questões assim do tipo. Então, esse foi o último item. Existem outras habilidades, outras competências também, lógico, que a gente pode citar aqui, depende muito, né, do ramo, do negócio. Eu citei essas daí porque eu achei mais interessante e foram as mais pontuais que eu pude achar na minha pesquisa. Estou voltando agora para a tela e eu queria deixar esses minutos finais, né, abertos para que vocês pudessem aí tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né, se eu puder responder a vocês, eu vou ficar muito feliz. Confere? Luan, cara, assim, como eu digo, muitas das habilidades e competências, a gente não consegue desenvolvê-las simplesmente lendo ou vendo o conceito. Principalmente com relação à comunicação, a gente precisa colocar isso em prática. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de apresentar trabalhos, né? Eu não gostava de estar à frente da turma dizendo alguma coisa. Até mesmo na rua eu evitava certas circunstâncias que me colocassem à frente ou que eu precisasse falar alguma coisa. Em todo canto eu agia dessa forma. E eu só pude melhorar, não estou dizendo que eu sou um excelente comunicador, nem bom, mas eu melhorei muito, né? Quem me conhece aí de antigamente sabe, eu pude melhorar a comunicação à medida em que eu me colocava a teste, em que eu me colocava na prática de poder falar. Então, o professor pedir alguma coisa, eu falo, eu vou, eu comunico isso, deixa comigo, né? E se colocando na prática de poder comunicar, é que você vai perceber quais são suas falhas e suas deficiências, e assim você vai corrigir. Então, fale para os amigos, se coloquem a teste, porque é com essa prática da comunicação, logicamente lendo também, estudando sobre comunicação, sabendo quais são os elementos, quais a responsabilidade que o emissor tem, né, que é extremamente interessante você ver isso, você precisa se colocar a teste. Então, toda vida que você vê oportunidade em que você pode testar a sua comunicação, se coloque nessa situação. Vai gaguejar, vai tremer a voz, isso aí acontece até comigo, hoje já tem 9 anos que eu ensino, então até hoje dá esse frio na barriga, a gente treina um pouco, mas é se colocando a teste que você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Porque a habilidade, ela é algo que você consegue com a repetição, certo? Uma velocidade, você vai conseguir repetindo o movimento várias vezes e você vai ganhando velocidade. As competências não, elas envolvem uma concepção um pouco maior. Mas, geralmente, habilidades você vai desenvolver repetindo elas. Eu espero que tenha ficado claro. Mais alguém? Pronto. Como desenvolver habilidades em resolver problemas? A Fernanda Nascimento. Olha, Fernanda, em sala de aula, eu busco muito não preparar o aluno só para repetição. Eu tento fazer ele analisar circunstâncias, criticar, enxergar diversos pontos
em relação a um determinado problema para que ele tenha essa habilidade e para isso eu levo estudos de casos. Então, os estudos de casos são muito interessantes, porque você vê toda uma história, tem um problema, e depois ele te coloca como tomador de decisão. Então, os estudos de casos, eles ajudam muito, né? Então, busquem soluções. Não estou no meu trabalho, eu preciso me perguntar, aqui no meu trabalho, o que eu estou fazendo, a forma com que é organizado o trabalho, a forma com que os processos acontecem, é a melhor forma? Existem situações que eu posso fazer para otimizar e melhorar isso daqui? Então, é pensando dessa forma que você vai buscar soluções para os problemas que existem. O problema não é só aquilo que está dando errado, não, certo? A gente pensa sempre que o problema é um defeito aparente, é algo que já quebrou, é algo que já está dando errado. Mas o simples fato de eu não saber como fazer algo melhor é um problema. Então, esse tipo de atitude vai fazer com que você estimule, né, a sua mente criativa e trabalhe muito essa questão de solucionar problemas, de tomada de decisão. É bem parecido com a questão das habilidades também, mas é um pouco mais amplo, né, o conceito de competência. Então, encare situações problemáticas, leia muito, a leitura ela faz com que você observe o ambiente e o mundo de uma forma diferente. Assim você fica mais seguro para tomar a decisão mais adequada, certo? Então, a leitura vai te ajudar muito também com a capacidade de resolver problemas, né? Logicamente, aquela leitura com uma boa interpretação vai trazer esse benefício. Mais alguma? Obrigado, pessoal. O pessoal que está... Ótima palestra, Cleudo, viu? Sheiliane, João Rafael, muito obrigado. Eu espero realmente ter contribuído. Eu nunca tinha tido essa experiência de poder fazer uma palestra dessa forma. Confesso que eu preferia um auditório aqui cheio de gente e um microfone na minha mão. Acho que seria até mais fácil. Mas é algo que a gente precisa se colocar nessa situação. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para mim, né? Novamente, quero agradecer aqui o Breno e a Carol e espero também ter contribuído para a vida de vocês de alguma forma. Eu acho que não tem mais pergunta, né, Carol? Abraço a todos. Até uma próxima vez. Tchau.